Existe algo que todos nós temos em comum. Se você está seguindo Jesus, você tem algo comum comigo e assim como todos. Todos nós estamos aqui em uma jornada, né? Nós estamos num caminho. E alguns estão em algum momento da vida nessa jornada. Alguns estão em momentos dessa jornada que é tomar uma decisão difícil. Outros nessa jornada estão passando por vales silenciosos do sofrimento. Outros estão em busca de recomeçar, apenas recomeçar. Outros nessa jornada estão tentando a continuar firmes. Mas fato é que todos estão em uma jornada. E a Bíblia, ela descreve a vida cristã como uma jornada de fé. Quem dera fosse tudo se resolver apenas em, como dizem, aceita Jesus e os seus problemas serão solucionados, aceita Jesus e você nunca mais vai ter problema, né? Não é assim. É uma jornada de fé, dia após dia, um caminho que nós trilhamos para chegar aonde todos nós almejamos. Onde é esse lugar? É estar com Cristo, em sua glória, na presença plena dEle. O livro O Peregrino, de John Bunyan, se você não leu, leia. Eu estou pensando em os livros que eu vou indicando aqui, em ter aí para vocês comprarem, né? Talvez seja mais fácil de adquirir, né? Vamos pensar nisso. Adorou? Muito bom, então. Então já vou comprar alguns que eu vou indicando e vou deixando aí, tá? Sem lucro, tá? Só o lucro do combustível, né? Só o custo também, né? Mas John Bunyan tem o livro O Peregrino. E o personagem ali do Peregrino, o personagem principal, ele se chama Cristão. E esse cristão, ele decide sair de uma cidade que se chama Destruição. E ele sai para, então, ser desafiado em uma jornada, até chegar no local ideal. E ele não sabe dos desafios que ele encontraria. Ele não entende muito bem o que vai se acontecendo pelo caminho. Ele não conhece todos os perigos do caminho dessa jornada. Mas ele sabe que ele não pode mais permanecer no lugar que ele estava, na cidade chamada Destruição. E esse livro conta, então, o objetivo do livro é narrar que todo cristão ele está numa jornada. E às vezes na vida cristã você é surpreendido, você encontra consolo, mas também encontra perigos, encontra desafio. E eu acho que essa é a imagem perfeita de todo cristão. Porque todos os cristãos têm que entender, devem entender, que não são turistas espirituais nessa terra. Tem gente que parece que é turista, tá de viagem, apenas passando por essa terra assim, sem sentido, sem rumo. Nós não estamos aqui para passear. A Bíblia nos fala que nós somos peregrinos nessa terra. E os peregrinos entendem que há algo maior para si. Há uma terra que é sua, que ele foi criado para essa terra e essa terra criada para ele. Existe o hino na harpa cristã, se não me falha a memória, número 2, ele diz: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo. Aí você fala: que saudade é essa que eu não conheço? Mas você deseja ir para lá porque tem algo em você que é de lá e tem algo de lá que está em você. Você entende? E é por isso que nada aqui te satisfaz. Então você é um peregrino. Você almeja a Sião, preparada para todos aqueles que estão peregrinando nessa terra. Então hoje nós estamos iniciando essa série, O Peregrino, um chamado a viver pela fé. E é isso que todo cristão faz, ele vive pela fé. Então nós vamos refletir em um chamado que mudou a história e que te atinge diretamente na nossa história. Porque Abraão é conhecido como o pai da fé, justificado pela fé, e assim também nós somos.
chamados de filhos de Abraão, e também justificados pela fé. Então toda a história de Abraão atinge diretamente a sua vida. E eu digo que, tirando Jesus, Abraão, então, para entendermos toda a história de salvação, Abraão é o personagem principal. Lógico, tirando Jesus, mas o personagem principal seria Abraão da história do cristão. Então, um chamado que iniciou com um homem que ouviu uma voz. E ele decidiu confiar nessa voz e seguir, então, o que Deus havia dito a ele. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Versículo 1 ao 6, será a nossa primeira meditação de hoje. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 6. E no decorrer do mês, nós estaremos meditando nessa série. Dia 15 de março estará um pastor da Inglaterra aqui, trazendo uma palavra ao nosso coração, dando um testemunho, né? Vai ter tradutor, e aí eu convido você também a estar conosco dia 15 de março. E aí nós vamos interromper nesse domingo essa série de reflexão e depois retomaremos. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 6, diz assim. Vamos ficar de pé, em reverência à palavra, nesse momento? Por favor. Apenas para você dar uma esticada e também reverenciar, né? Diz assim: o Senhor tinha dito a Abrão, até o momento é Abrão. No decorrer aqui nós vamos chamá-lo de Abraão, tá? Mas aqui foi chamado, o primeiro nome dele é Abrão. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Abrão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tomou sua mulher Sarai, também chamá-la de Sara, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens, os rebanhos e os servos que havia agregado à sua casa em Harã. E seguiu então para a terra de Canaã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo, os cananeus habitavam na região. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós, nesse momento, pedimos a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Teu Espírito venha falar ao nosso coração. Perdoa nossos pecados, nossas falhas e transgressões, para que assim possamos receber a Tua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Capítulo 11, ele é marcado por uma tentativa frustrante, antes desse chamado de Abraão. Uma tentativa fracassada, em que os homens então decidem fazer uma torre para chegar aos céus. E é sempre assim, né? Os homens tentam alcançar o céu pelo seu próprio esforço. E o capítulo 11 narra essa história, e que esses homens queriam chegar aos céus, e também eles queriam ser famosos, eles queriam que o nome percorresse após esse grande empreendedorismo, essa construção dessa torre. A Torre de Babel, ela revelou então, ela traz à tona como o homem é orgulhoso, como o homem é centrado em si mesmo, como o homem gosta que seu nome fique famoso, como o homem gosta que a fama percorra. Esse capítulo 11 revela toda a pecaminosidade do nosso coração que às vezes a gente tenta esconder. E a partir daí, então, com aquela confusão de línguas, a história começa a parecer que tudo vai caminhar para uma grande confusão. Quando há um parênteses na história, um determinado tempo, e aí é o cenário que nós nos encontramos no capítulo 12, onde Deus chama um homem,
um homem comum, um homem que estava num determinado lugar dentro de uma cultura. E Deus interrompe a vida comum de um homem e faz promessas extraordinárias a esse homem. Deus chama Abraão, no momento aqui, Abrão, Deus chama Abraão para sair, apenas sair, saia. E quando Abraão saiu dali, nasce então um modelo para todos os cristãos seguir. E é isso que nós vamos ver hoje, esse modelo de vida de Abraão, que também, como sendo o nosso pai na fé, também podemos ver esse modelo de vida com 3 características que eu quero refletir com você. Deus chama Abraão, e a primeira característica que nós vemos aqui, que para iniciarmos essa jornada de fé, quando Deus nos chama, é necessário um rompimento. Foi isso que Deus exigiu de Abraão. Saia agora. O texto original, a palavra original é: saia com pressa, não olhe para trás, apenas saia. Ou seja, vamos cortar o cordão umbilical de uma vez, sem remédio, sem passar nada, apenas corte, rompa com o passado. Essa é a primeira característica de todo cristão deve ter. O texto do versículo 1 diz: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal. Corte. Deixe seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Abraão é chamado para sair. Sair então e seguir uma voz. A voz do Deus Todo-Poderoso iria conduzi-lo. Essa saída para Abraão representava abrir mão de muita coisa. Abraão fazia parte de uma classe social alta. O pai dele era empresário, construtor de ídolos. E no meio de uma terra idólatra, adquiria muito dinheiro. Deus chama para romper com todas essas coisas. Saia. Seria um rompimento abrupto com a segurança, com o conforto do lar, com talvez a herança que ele poderia herdar do pai, com a cultura que ele estava inserido. Toda mudança é difícil, não é? Eu estava conversando ontem com uma pessoa e ele diz que para mudar de bairro ele tem dificuldade. Ele falou assim, que talvez estão tentando aumentar o preço do aluguel do salão dele. E ele falou: não sei se eu vou ficar, mas eu sempre tive dificuldade com mudança, porque se for para me mudar daqui para o São Vito, já me atrapalha inteirinho, né? Porque mudança gera desconforto, mudança gera insegurança, mudança gera tempo de adaptação. Mudança não é fácil. Abraão agora não era apenas uma mudança, era sair e não olhar para trás. Para onde? Não sei. O que vai ser? Também não sei. O que eu vou fazer? Não sei. Mas vai. Sai agora. Nada poderia ser maior do que o próprio Deus para Abraão. E é por isso que era necessário ele romper com todo o passado, para que agora então ele fosse mais enamorado do próprio Deus. E Deus também ligado a ele. Então, meus irmãos, toda jornada de fé com Cristo se inicia com um rompimento. Um rompimento com o passado. O que eu quero dizer passado? Um rompimento com os hábitos que nos afastam de Deus. Abraão estava imerso numa cultura idólatra. Um rompimento com o pecado. O próprio Cristo disse: se alguém quer segui-lo, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Ou seja, tem que haver um rompimento. A doutrina da imputação: se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Não é assim? É lógico que não é literal, ou seja, rompa com isso que te faz pecar. Se a tua mão te faz pecar, rompa
com isso que te faz pecar. É isso. Toda caminhada com Cristo se inicia com um rompimento. Ou seja, é impossível seguir a Jesus nessa jornada praticando os pecados do passado. É impossível seguir a Jesus e tendo os mesmos hábitos pecadores que tínhamos no passado. Não, eu te garanto uma coisa, você não está seguindo Jesus legitimamente, porque aquele que segue a Jesus, ele nega a si mesmo e abandona o pecado. Jesus olha para aquela mulher que queriam apedrejar, e ele diz, vá, ninguém te condena e nem eu te condeno, mas uma coisa, vai e não peques mais. Ou seja, rompa com aquilo que você estava fazendo. Era adulterano, vai e não peques mais. Toda iniciada cristã com Jesus, é necessário romper com práticas de hábitos que não fazem parte dessa caminhada com Cristo. Toda caminhada cristã exige de nós que nós não venhamos dividir o nosso coração com Deus e com outras coisas. Não existe caminhada cristã assim. Ou o seu coração é de Deus, ou o seu coração é de outras coisas. É impossível seguir a Jesus e adorar a Jesus e adorar outras coisas. Jesus disse, não tem como ter dois senhores, adorar a Deus e a Mamon, as riquezas, é impossível. Então o que Jesus exige de nós, para que possamos então sermos um peregrino legítimo nessa terra, em busca da pátria celestial, é romper com aquilo que desagrada a Deus. Quando Deus chamou Abraão para um rompimento, na verdade, Deus estava o chamando para uma consagração. O chamado de Deus é uma consagração, você entende isso? Quando Deus te chama e você começa agora a seguir a Jesus, você é consagrado a Deus. Consagração vem da palavra gioi, que é separado. É justamente isso que Deus queria de Abraão. Sai, eu quero separá-lo para mim. É isso que ele faz com a igreja, quando também diz aos santos de Éfeso, aos separados de Éfeso, aos santos de Corinto, aos separados de Corinto, aos santos da Ebenezer, aos separados para mim, que estão na Ebenezer. Ou seja, Deus quer que nós sejamos consagrados a Ele. E para ser consagrados a Deus, é necessário romper com os pecados. É necessário romper com os hábitos que nos afastam de Deus. Ou seja, é necessário renúncia. É renunciar dia após dia. Antão, um dos pais do deserto, dizia, quem permanece preso no que ficou para trás, não consegue seguir a voz que o chama adiante. Ou seja, quem está preso no pecado ainda do passado, quem está preso nos hábitos do passado que não agradam a Deus, ele não consegue ouvir a voz de Deus chamando para seguir adiante. Porque o pecado tapa os ouvidos. O pecado tira de nós a insensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E aí nós ficamos presos nessas coisas e não conseguimos mais ouvir Deus dizendo a nós para seguirmos. Não existe jornada de fé sem rompimento. Todo rompimento abre espaço para mais uma coisa. Abre espaço para confiança. Quando você rompe com as coisas, é exigido de você confiar. E é isso. Para iniciarmos a jornada também da fé, é necessário confiar. Gênesis, a parte final do versículo 1 ao versículo 3, diz, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e tornarei você famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei que os abençoarem. Perceba só um detalhe aqui.
é sempre Deus. Não tem nada de Abraão. É sempre uma decisão de Deus. Perceba, eu farei de você. Eu abençoarei você e tornarei você famoso. Você será uma bênção para os outros e eu abençoarei os que abençoarem. Eu também amaldiçoarei. Deus é a fonte da bênção, não é nós. Não somos nós. Então, ele diz, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós temos aqui uma promessa poderosa de Deus para Abraão. Uma promessa que nós conhecemos, nós sabemos muito bem. Só que às vezes nós não paramos para pensar que é maravilhoso ter promessa. Ainda mais quando essa promessa vem de Deus. Mas você já reparou que toda promessa exige confiança? Você vai comprar um carro, lá com o Celso. E o Celso diz assim, né, Celso? Eu vou vender para você, vamos ver se o Celso agora tem fé. Eu vou vender para você igual vendia antes, na promissória. E você faz uma promessa para o Celso. Celso, todo dia 10 eu vou te pagar. O Celso, então, recebe essa promessa. E ele gosta dessa promessa, porque o carro estava parado lá. Só que essa promessa exigiu algo do Celso. Confiar em você. Toda promessa que recebemos exige uma coisa. Exige confiança. Então a gente se alegra com a promessa. A gente gosta da promessa. Mas será que nós confiamos? E esse foi o diferencial de Abraão. Deus diz, sai Abraão, sai a uma terra que eu lhe mostrarei. Perceba, Deus não diz, sai a uma terra que eu te darei. Deus não falou isso no início. Deus só falou assim, sai e vá a uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão, eu vou te fazer pai de uma grande nação. Abraão olha com 75 anos. E a mulher estéril. Mas ele tem a promessa. Abraão é convidado, então, a confiar em Deus. Ele tinha promessa. Mas era exigido dele uma coisa: confiança. Porque para você ir uma terra que você não viu, sem estar prometido ainda que ela seria tua, para você ser pai de uma grande nação com 75 anos e com a mulher estéril, era necessário uma coisa: confiança. E no momento, então, nós veremos mais para frente que ele deixou de confiar, ele quis colocar o dedo dele e estragou até hoje o negócio. Toda promessa exige confiança. Abraão tinha duas coisas, ele tinha uma promessa e ele tinha confiança, e essas duas coisas juntas fizeram a diferença na jornada da fé e em toda a história, mesmo quando tudo tentava provar o contrário. Irmãos queridos, o que eu quero dizer, que muitas vezes você ora e não muda, não é assim? Você ora pelo marido, você ora pelo filho, ou você ora pela salvação da esposa, você ora pelo casamento, você ora por uma porta de trabalho, você ora para Deus mudar alguma coisa, e o tempo passa e parece que não muda. Mas você tem uma promessa. Você tem essa promessa. O que é necessário então para que eu veja essa promessa se cumprir? Confiança. Confiar. Muitas vezes você espera, e o tempo passa, e vai passando o tempo, e o que eu faço? O que você faz? Eu tenho uma promessa, e essa promessa vem de Deus. Qual é o meu papel? O meu papel é confiar. Eu vou confiar, eu vou seguir confiando. Eu estou aqui então, nessa manhã, para te lembrar que nessa jornada de fé, nós não somos sustentados pelas coisas externas, daquelas a qual nós vemos. Eu estou aqui para te lembrar que o que te sustenta é o caráter imutável de Deus. Ele não muda. E se você tem uma promessa de Deus, Ele vai cumpri-la. Mas você precisa confiar.
Sabe qual é o seu papel? Eu sempre digo para alguns amigos, o meu papel na igreja é não atrapalhar Deus. Seu papel é esse, é não atrapalhar Deus, deixa Ele fazer no tempo dEle, no modo dEle, do jeito dEle, que você vai ver. Vai acontecer. Qual é então, o que eu devo fazer, pastor? Confiança. Confia, permanece, fica firme. Cabeças eretas, retas, sempre confiando no nosso Senhor. Porque confiar é caminhar quando ainda você não vê nada. Como assim? Eu continuo caminhando sem ver as coisas? Sim, você caminha porque você confia no caráter de Deus. Não é porque você não viu mudança, mas é porque Deus prometeu e Ele vai mudar. Confiar é permanecer firme, mesmo que ainda não tenha recebido. Eu oro, pastor, mas ainda não recebi. Tá, mas segue confiando, pois Deus, em nome de Jesus, irá fazer. Se você tem essa promessa de Deus, você confia. Nós temos a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos. Pois essa bênção alcançou a nossa família, a bênção de Abraão. Não alcançou? E nós temos essa promessa de Deus na nossa família. Nós temos a promessa de Deus sobre o nosso lar. Nós temos a promessa de Deus no nosso casamento, quando nós confiamos e seguimos os princípios bíblicos. Mas o nosso desafio é passarmos, então, a confiar até que a promessa se cumpra. É confiar ainda que nada se mude. Continuar confiando. Quando o casamento não mudou, quando a provisão não chegou, quando a resposta não veio, siga confiando. Porque Deus é imutável. A pergunta que às vezes a gente precisa fazer para nós mesmos e responder, com tanto evangelho fácil, de promoção, evangelho de autoajuda, que as pessoas se baseiam naquilo que vê, naquilo que apalpa, a gente precisa se fazer uma pergunta: o que sustenta a minha fé? O que sustenta a minha fé? É o que eu vejo? Ou é o Deus imutável que não muda nunca? O que sustenta a minha fé? É aquilo que me dizem, que há um grande herói, há um gigante dentro de você? Ou é esse herói, o nosso Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós e nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século? O que é que sustenta a sua fé? A pergunta para nós é isso. Para seguirmos então essa jornada de fé, é necessário então confiança. E a confiança então se transforma em algo em movimento, algo visível a partir daí. E esse é o nosso terceiro e último, então, característica, que para iniciarmos a nossa jornada de fé, além de rompimento, além de confiança, é necessário também, uma característica de todo cristão, que é filho de Abraão pela fé, é necessário obedecer. Obediência. Ah, como os cristãos hoje está difícil de obediência, fala a verdade. Hoje tem um tal de nada a ver, né? Você vai falar, nada a ver isso, pastor. Nada a ver isso, pai. Nada a ver isso, mãe. Nada a ver isso, Jesus. Estão quase falando isso, né? Para seguirmos nessa jornada de fé, é necessária obediência. Porque Abraão, nós estamos aprendendo aqui, Abraão ouve a voz, vai para um lugar que ele não sabe, para uma terra que ele não conhecia, para ser pai de uma grande nação com 75 anos, com a mulher estéril. Se você ouve um negócio desse, o que você faz? Versículo 4, sabe o que Abraão fez? Olha aí. Então, partiu Abraão. Partiu conforme o Senhor havia o instruído. Ele foi.
Ele obedeceu. É isso. Ah, pastor, mas eu quero viver as promessas. Ah, pastor, mas eu sei que essa promessa vai se cumprir. Porque Deus, olha, tá. Mas a questão é, você confia? Você obedece? Você obedece a Bíblia? Você obedece a palavra de Deus? Você obedece aquilo que o Senhor diz que não pode? Você obedece aquilo que o Senhor diz não faça? Ou você obedece aquilo que o Senhor diz faça? Você obedece? Abraão apenas partiu, conforme o Senhor tinha falado com ele. Simples assim, ele foi. E aí eu começo a entender por que Abraão é chamado de pai da fé. Ele foi, ele ouviu um negócio que, fala assim, como assim? Eu vou para um lugar que eu não sei quanto tempo vai durar, e vou. Isso não é sinal, meus irmãos, que Abraão nunca falhou. A Bíblia é tão maravilhosa também, porque ela nos mostra que Abraão falhou. Assim como todos os homens, menos Jesus da Bíblia, falhou. Isso não é sinal que você não vai falhar nessa jornada. Você irá falhar. A vida cristã não é uma linha linear, reta. A vida cristã é altos e baixos. Mas o que eu continuo fazendo nesses altos e baixos? Confiando e obedecendo. Confiando e obedecendo. Abraão apenas obedeceu. Ele foi. Hebreus capítulo 11, versículo 8 diz: pela fé, Abraão obedeceu, quando foi chamado para ir a outra terra, que ele receberia como herança. Ponto final. O autor faz questão depois de escrever assim: ele partiu sem saber para onde ia. É fácil, ainda mais hoje que você tem o Waze, Maps. Você sai, você sabe onde você vai. Eu vou viajar final de ano. Você vai para onde? Ah, eu vou viajar. Eu não sei ainda. Eu vou pegar o carro aqui e dirigir que nem doido aí. Onde parar, eu parei. Mas é sair sem rumo. Abraão sai sem rumo, sem Waze, sem Google Maps, sem destino que ele soubesse. Ele apenas foi. Por quê? Porque ele obedeceu. A fé bíblica, irmãos, não existe fé bíblica que não se transforme em movimento. Vocês estão entendendo? Não existe fé bíblica que não gere obediência. Porque na perspectiva cristã é impossível desvincular fé de obediência. Não tem jeito. Ah, eu tenho fé, eu creio. Tá, se você tem fé e crê, você deve obedecer. Porque as duas não se desvinculam uma da outra. Ou você crê e tem fé e obedece, ou é impossível você ter fé e desobedecer. Então você não tem fé. Ou então você não obedece. É uma dessas duas coisas. Não tem como desvincular essas duas coisas. João Crisóstomo dizia que a fé que não se traduz em obediência é apenas uma opinião religiosa. Ou seja, se você diz que tem fé e não obedece, você apenas é um religioso. Você crê em alguma coisa, assim como os ateus creem que Deus não existe. Eles creem também que Deus não existe. Você crê em alguma coisa. Agora, se você obedece, porque essa fé virou movimento. Queridos irmãos, obedecer e ter fé sempre custará algo. Não tem jeito, viu? Se você é cristão e quer seguir a Jesus, sempre vai custar algo de você. É impossível você ser cristão e não custar algo para você. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Para Abraão custou a terra natal. Para Abraão custou o aconchego do lar. Para Abraão custou a segurança da família, o conforto do dinheiro do pai. Para Abraão custou muitas coisas.
A pergunta para você nessa manhã é: o que você precisa abrir mão para seguir a Jesus de fato? O que tem atrapalhado você nessa jornada? O que tem sido pesado na sua mala que você tem carregado? O que tem feito de você se afastar, ficar distante de Jesus no caminho? Porque a vida cristã vai sempre dizer: deixa, Abraão. Deixa seu pai, deixa sua família, deixa sua terra. A vida cristã vai dizer para nós: deixa, Robert, deixa o orgulho, deixa a soberba, deixa a fama que você deseja, deixa todas essas coisas, deixa o eu, abra mão de si mesmo, deixa. Porque a vida cristã custa. A salvação Cristo conquistou para nós. Mas você seguir a Cristo vai exigir de você abrir mão de muitas coisas. Até aqui nós falamos de Abraão. Mas a Bíblia não termina em Abraão essa história. A promessa feita em Gênesis 12, na verdade era o início de uma história maior, que nós sabemos qual é essa história. Deus disse: por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, Abraão. Você confia, você obedece, por meio de você, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Séculos depois, o apóstolo Paulo diz que essa promessa se cumpre em uma pessoa, em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão. Por isso que a bênção está no seu lar. Por isso que a bênção está na sua família. Por isso que a bênção está sobre vocês. Porque nós fomos alcançados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos então pela fé o Espírito prometido. Talvez você esteja aqui hoje cansado da jornada, sabe? Cansado de peregrinar. Frustrado porque a promessa ainda não se cumpriu. Talvez você esteja aqui lutando para confiar. Talvez você esteja aqui sentindo que falhou no caminho. O Evangelho, ele não diz esforce-se mais. O Evangelho da graça diz que o peregrino maior caminhou e venceu por nós. O que eu quero dizer para você nessa manhã, seja aqui presencial ou acompanhando aí pela internet, você precisa entregar sua vida a Jesus. Talvez você esteja abatido, triste, desanimado. Parece que a sua peregrinação é só sofrimento. Entregue sua vida a Cristo. Ouça a voz de Deus, confie e obedeça a Ele. E Jesus tomará esse fardo, que é pesado, o fardo da culpa, do pecado. E a sua jornada se tornará mais leve. Abraão saiu da sua terra. Cristo saiu da glória dele. Abraão caminhou pela terra prometida. Cristo caminhou para a cruz. Abraão recebeu a promessa. Cristo então garantiu que essa promessa se cumprisse para nós. Tudo se convergeu em Cristo. Somente Cristo. A vida cristã é uma jornada. A vida cristã não é turismo espiritual, não é passeio religioso, não é nada disso. A vida cristã é peregrinação. Tem um hino lindo do coral que canta: sou peregrino, sou forasteiro, só uma noite moro aqui, só uma noite moro aqui. É só uma noite, é passagem. O mesmo Deus que chamou Abraão é o Deus que em Cristo chama você. Talvez Deus esteja dizendo para você hoje: saia, confie, obedeça. Rompa, confie e me obedeça. Rompa com o pecado. Rompa com os hábitos que não agradam a Deus.
E isso exigirá de você confiança. Confie. E confiar exige obediência. Obedeça. Não porque você é forte, não porque a força está em você, mas porque Cristo está te levando para um lugar que Ele preparou. Eu quero que vocês coloquem em pé. Nós vamos passar aí, que hoje tem ceia, alguns minutinhos. Mas o Felipe vai cantar uma música que eu pedi para ele cantar, e talvez você não conheça. Se você conhecer, cante, ou cante o coro, para que você reflita um pouco sobre isso. Se eu tivesse asas